Que agora é assim. Criticou a CBF, processa como estão fazendo com o Sejam todos muito bem-vindos ao canal Opinião Sem Mimimi. No episódio de hoje você vai ver quem foi o jornalista que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, processou por atacar a instituição e a união dos jornalistas que estão ameaçando o poderio da CBF. Mas antes de começar o episódio, inscreva-se no nosso canal e fique sempre por dentro das principais polêmicas e notícias do mundo da bola. Na última sexta-feira veio à tona as sérias acusações da revista Piauí sobre os problemas recorrentes da CBF. O jornalista Jean Oddi levou o tema para o debate e discutiu com outros 5 colegas durante todo o programa sobre o assunto. Porém, a diretoria da ESPN decidiu afastar os jornalistas por 2 dias, alegando que não foi comunicada sobre a pauta do programa, que seria somente para falar da CBF. Porém, no site UOL saiu a notícia que a CBF ligou para a ESPN pedindo uma providência para que não fosse mais abordado exclusivamente assuntos envolvendo a instituição no programa da emissora. Então, isso teria motivado o afastamento dos jornalistas. A CBF logo emitiu uma nota negando esta intervenção. O tema logo tomou repercussão nacional e muitos jornalistas falaram sobre o assunto. E, claro, criticando a CBF e o seu presidente. Minha solidariedade aos colegas da ESPN. Todos eles. Total. Né? Que foram, inclusive, afastados porque fizeram um programa lá na ESPN e criticaram a CBF. Então nós estamos vivendo a ditadura da CBF no Brasil. O Wellington Silva da Paz. Mauro, não vai falar sobre a censura na ESPN? É óbvio que isso é lamentável, né? Pelo que eu sei, foi uma questão interna deles, né? Já me manifestei da maneira que eu acho certa, mandei mensagem para alguns dos companheiros me solidarizando, imediatamente após tomar conhecimento, mandei para eles, diretamente para eles, para alguns dos colegas, aqueles que eu tenho até mais contato, digamos assim, né? E já escrevi na rede social a respeito disso, do que eu acho, tá? Essa coisa do pessoal achar, nossa, vão acabar com o jornalismo, não sei o quê, vão acabar com porra nenhuma. Tá? A TV Globo, que é o maior grupo de comunicação do Brasil, nunca criticou a CBF. Se agora a ESPN também não critica, não quer criticar, paciência, a ESPN que siga lá a sua linha editorial. E os outros veículos que forem criticar, vão dizer. O Lúcio de Castro fez matérias bombásticas muito antes da Piauí, que não tiveram tanta repercussão. Nada contra a matéria da Piauí, tá? Mas não é de hoje que esse tipo de reportagem é feita, entendeu? Então, eu não tenho muito a falar. O que eu falo é o quê? Falar uma série de obviedades? Ficar repetindo, não conheço o que aconteceu ali internamente, não estava lá. Sei mais ou menos o que está acontecendo porque recebi algumas informações, mas me solidarizo com os companheiros, evidentemente, porque é óbvio que não poderia ser diferente, embora nem todos os companheiros tenham comigo se solidarizado, quando eu e outro companheiro chamado Menon, Luiz Augusto Simon, fomos processados sem termos cometido nada de errado e depois, na justiça, nós fomos vitoriosos. E eu não vi solidariedade, assim, de muitos companheiros, sabe? Então, enfim, mas eu me solidarizo, tá? Eu me solidarizo porque eu acho que eu devo me solidarizar. Eu, evidentemente, não concordo com isso. Tá bom, Wellington? Espero que você tenha ficado satisfeito com a minha resposta. Agora, falando sobre a ESPN e sobre a CBF, nesse caso aqui, que vergonha. Da CBF a gente espera tudo, inclusive um presidente que não aceita críticas, tendo que ser criticado pela polêmica que foi denunciada. Agora, da ESPN, uma empresa gigante, é sério que a ESPN precisa ser refém de entidade com o tamanho que ela tem por causa de interesse de transmissão de Série B? É sério que a ESPN, gigante mundial, não tem independência para deixar seus jornalistas fazerem o trabalho deles de forma imparcial, o que muitas vezes não acontece na imprensa? Então, é o que eu falo sempre. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é de poder falar tudo o que eu penso, é de eu ser independente e de eu não depender nada dessa imprensa, que no geral para mim é muito vagabunda no Brasil, que ela esquece a informação na maioria das vezes. Ela leva em conta os seus interesses. E eu não preciso hoje de emprego em nenhum desses veículos de comunicação. Eu ganho muito bem com o meu trabalho, com a minha independência e sendo de verdade. Isso para mim não tem preço. Eu poder ser um jornalista que eu sou de verdade. Eu passo a informação de verdade, sem depender de saláriozinho de empresa, sem depender de emprego de empresa. E é por isso que eu incomodo tanto todas essas empresas. Porque eu falo o que eu penso e eu não tenho rabo preso com nenhuma delas. Eu não preciso de emprego, não vou falar isso, senão eu não consigo mais emprego no mercado, que se dane, eu não preciso de emprego no mercado. E eu teria vergonha de precisar de emprego com essas empresas, inclusive grandes emissoras de televisão,
fazendo o jornalismo que elas fazem hoje, baseado em interesses financeiros, muitas vezes políticos, esquecendo a imparcialidade do jornalismo. E, cara, os jornalistas merecem, não esses que eu não conheço muito bem, um deles eu conheço, mas os jornalistas merecem que isso aconteça, porque eles começaram a tratar jornalismo como ideologia e com parcialidade. Um dos jornalistas afastados, Jean Oddi, se pronunciou sobre o acontecimento e falou sobre a sua liberdade. Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para tratar da matéria que saiu hoje de manhã no UOL e depois em vários outros lugares a respeito do nosso afastamento aí por 2 dias da programação da ESPN depois do Linha de Passe da última segunda-feira. Bom, primeiro quero dizer que eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas, e sinceramente, se eu volto à Linha de Passe nessa quinta é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo Trajano. Eu acho que isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho, e se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria. Acho que nem a ESPN e talvez nem faria jornalismo esportivo, porque é uma parte importante do que a gente faz. Eu acho que não é só isso, mas é uma parte bastante importante do que a gente faz. Eu vou continuar agindo dessa maneira. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparado para as consequências e possa saber já argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informação mesmo interna da empresa não foram seguidos. Essa foi a argumentação, a gente acatou, ficou 2 dias fora, estaremos de volta nessa quinta-feira e, repito, eu volto para o Linha de Passe agindo e trabalhando da maneira que eu sempre agi. É isso aí, tá bom? Então a gente se vê na quinta aí, logo depois da rodada Libertadores Sul-Americana, no Linha de Passe. Valeu, um abraço. A notícia que surgiu agora é que o presidente Edinaldo Rodrigues está movendo um processo contra o jornalista Capelanes por lhe criticar e lhe chamar de frouxo, o que deixa os que são a favor da liberdade de expressão muito pensativos de como está esta tal liberdade no país. E você, qual a sua opinião sobre o momento da CBF e do seu presidente com essas polêmicas levantadas? Deixe sua opinião sem mimimi nos comentários. Tamo junto, até a próxima, fui!